José do Egito. Você já se sentiu injustiçado, traído ou esquecido? Já passou por momentos em que tudo parecia perdido, mas no final percebeu que Deus tinha um plano maior. Hoje vamos conhecer a história de um homem que enfrentou traição, prisão e sofrimento, mas que no final se tornou uma peça-chave no plano de Deus para salvar milhares de vidas. Esta é a história de José do Egito, um jovem que saiu do fundo do poço para se tornar o segundo homem mais poderoso do império mais forte da sua época. Uma história de sonhos, provações, fé e redenção. Prepare-se, porque esta jornada vai mudar a sua perspectiva sobre os planos de Deus para a sua vida. Parte 1. O sonhador e a inveja dos irmãos. José era o filho preferido de Jacó, pois havia nascido da esposa que ele mais amava, Raquel. Jacó demonstrava esse favoritismo, dando a ele uma túnica colorida, símbolo de honra e liderança. Isso gerou inveja em seus irmãos, que o viam como arrogante. Mas o que realmente despertou a ira dos irmãos foram os sonhos de José. Em um sonho, ele viu feixes de trigo, e os feixes dos seus irmãos se curvavam diante do seu. No outro, o sol, a lua e 11 estrelas também se inclinavam para ele. Ao contar isso, José foi ridicularizado. Seus irmãos pensavam, quem ele pensa que é? Será que um dia vamos nos curvar diante dele? E assim, o ódio deles cresceu até que decidiram acabar com ele. Um dia, quando José foi ao campo procurar seus irmãos, eles o agarraram, arrancaram sua túnica e o jogaram em uma cisterna seca. Alguns queriam matá-lo, mas Judá teve uma ideia. Por que matá-lo? Se podemos vendê-lo? Assim, venderam José a mercadores ismaelitas por 20 moedas de prata, e ele foi levado ao Egito como escravo. Para encobrir o crime, os irmãos mancharam sua túnica com sangue de um animal e disseram ao pai que ele havia sido morto por uma fera. Jacó, ao ver a túnica, chorou amargamente e nunca mais foi o mesmo. Parte 2. A falsa acusação e a prisão. No Egito, José foi vendido a Potifar, um oficial do faraó. Mesmo sendo um escravo, José permaneceu fiel a Deus, e tudo o que ele fazia prosperava. Potifar percebeu isso e o colocou como administrador de toda a sua casa. Mas José enfrentaria uma nova provação. A esposa de Potifar tentou seduzi-lo. Todos os dias, ela tentava convencê-lo, mas José recusava, dizendo, não posso pecar contra Deus e contra meu senhor. Até que um dia, ela agarrou sua roupa, mas José fugiu, deixando sua veste para trás. Sentindo-se rejeitada, ela inventou uma mentira, dizendo que José tentou atacá-la. Potifar, furioso, mandou José para a prisão. 3. José na prisão. Na cadeia, José poderia ter se revoltado, mas ele permaneceu fiel a Deus. Logo, o carcereiro percebeu sua sabedoria e o colocou como responsável pelos outros prisioneiros. Um dia chegaram à prisão 2 servos do faraó, o copeiro e o padeiro. Ambos tiveram sonhos estranhos e ficaram perturbados. José, cheio do Espírito de Deus, ofereceu-se para interpretar. O copeiro sonhou com uma videira com 3 ramos que davam uvas. Ele espremia as uvas no copo do faraó. José explicou, em 3 dias você será restaurado ao seu cargo. O padeiro, porém, sonhou que carregava 3 cestos de pão na cabeça, mas os pássaros comiam tudo. José revelou, em 3 dias você será condenado à morte. 3 dias depois, aconteceu exatamente como José havia dito. Antes que o copeiro saísse da prisão, José pediu, por favor, lembre-se de mim quando estiver com o faraó. Mas o copeiro esqueceu de José, e ele permaneceu preso por mais 2 anos. 4. O sonho do faraó e a ascensão de José. Certo dia, o faraó teve sonhos que ninguém conseguia interpretar. Ele viu 7 vacas gordas saindo do rio Nilo, seguidas por 7 vacas magras que devoravam as gordas. Depois viu 7 espigas cheias de trigo, mas logo surgiram 7 espigas secas que consumiam as boas. Nenhum sábio do Egito conseguia interpretar. Foi então que o copeiro lembrou-se de José e contou ao faraó. José foi chamado, barbeado e vestido para comparecer diante do rei. Ele disse, a interpretação vem de Deus. Os 2 sonhos significam a mesma coisa. Virão 7 anos de fartura.
seguidos por 7 anos de fome. O faraó ficou impressionado e perguntou: Onde encontraremos alguém tão sábio quanto ele? Assim, José foi nomeado governador do Egito, o segundo homem mais poderoso do império. Ele organizou todo o país, armazenando grãos durante os anos de fartura. Quando a fome chegou, o Egito estava preparado e todos vinham buscar alimento. 5. O reencontro com os irmãos. A fome atingiu também Canaã, e os irmãos de José foram ao Egito comprar mantimentos. Sem reconhecê-lo, eles se curvaram diante dele, cumprindo a profecia do sonho de José. José os testou para ver se haviam mudado. Pediu que trouxessem seu irmão mais novo, Benjamim. Quando viu que eles realmente se importavam com a família, não conseguiu conter a emoção. Chorando, revelou sua identidade. Eu sou José, vosso irmão. Não tenham medo. Deus me enviou antes de vocês para preservar vidas. Seus irmãos ficaram aterrorizados, mas José os perdoou e os convidou para morar no Egito com Jacó. Jacó, ao saber que José estava vivo, chorou de alegria e foi ao Egito, onde passou seus últimos dias ao lado do filho. Se você está passando por um momento difícil, lembre-se de que Deus tem um plano para a sua vida. Confie nele, pois no tempo certo ele transformará suas lutas em vitórias. Se essa história tocou seu coração, curta, compartilhe e comente. Que Deus te abençoe.